explicar então para vocês aqui algumas dicas básicas, né? Então, primeira coisa, é muito importante que os dados que você vai usar no seu BI venham da sua operação, né? Isso significa que quanto mais difícil é extrair esse dado, mais difícil é manter esse ritmo de análise. Então, se eu para extrair um dado eu tenho que exportar uma planilha, cruzar X com Y, fazer um monte de coisa, muito provavelmente eu não vou conseguir manter esse ritmo de análise constante e provavelmente quando eu precisar do dado eu não vou ter esse dado à minha mão para tomar essa decisão, tá? É, Além disso, dados não normalizados ou padronizados, né, eles dificultam o cruzamento. Ou seja, eu usar, por exemplo, uma coisa muito comum, né, uma coisa clássica, usar uma string, né, usar um texto para referenciar duas tabelas é um risco porque manter padrão de texto é complicado, né? E aí eu não consigo, a pessoa pode alterar aquele texto e aí eu perco a referência e isso me dá trabalho para manter a minha base de dados ali, né? É, A qualidade desse dado é essencial. Se você usa dados ruins, provavelmente você vai tomar más decisões. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. A geração de informação pode ser invalidada, ou seja, a gente vê muitos casos até de clientes nossos que ele fala assim, ah, cara, aquele dado tá ruim, então aquele dado específico tá ruim, então eu invalido todo o conjunto de dados, né? Então, qualidade de dado é muito importante para que tanto você valorize a estratégia de usar BI na sua empresa, quanto viabilize as outras pessoas também confiarem naquilo para tomar decisão. Uma das coisas, muita gente acha que BI é só o dashboard, ele é uma parte muito importante, porque você vai ter visibilidade dos dados, e aí sim você vai conseguir correlacionar e tomar decisão. Então, mas BI é um pouco mais do que isso, né? BI vem da estruturação de dados, das fontes de dados também. Então, criar gráficos com esses cruzamentos e filtros e comparações de tempos em tempos é muito legal, né? É... BI não significa análise estatística muito complexa, muito profunda, tá? Para isso tem outras coisas. Você vai usar outras estratégias estatísticas, estratégias de gestão de dados, né? Mais o BI ele é uma grande fonte para você disparar uma curiosidade sobre determinado dado, determinada série estatística, qualquer coisa assim, né? Então, BI em si não possui muitas visualizações estatísticas, mas ele dispara gatilhos para disparar isso em outras vertentes, né? BI não é simplesmente Big Data ou Data Lake. Essas coisas são correlacionadas, né? Para fazer um bom BI, eu tenho que ter um Data Lake estruturado, tenho que ter estratégia de Big Data, de fazer uma gestão de uma massa de dados grande, né? Mas não necessariamente eu ter um monte de dados significa que eu aplico BI, né? BI não é simplesmente analytics. Analytics eu trabalho um pouco mais essa visão estatística, né? De dados. E também não é inteligência artificial, ou seja, eu simplesmente ter business intelligence não significa que eu tenho artificial intelligence, né? Então não tem inteligência artificial necessariamente, apesar de que você pode usar inteligência artificial para trabalhar grandes massas de dados e tirar informações e estatísticas valiosas dessa base.